Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 2 de junho, domingo. A Igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Após um período juntos de missão, de catequese, de formação, Jesus agora pergunta a seus discípulos sobre a sua identidade. Primeiro, ele quer ouvir a opinião do povo. Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Como Jesus era muito respeitado, falava com autoridade, realizava milagres, ele foi confundido com grandes personagens bíblicos. Alguns acreditavam que Jesus era João Batista, que foi degolado na prisão e que havia voltado dos mortos. Outros acreditavam que era Elias, pois Elias, segundo o livro dos reis, foi levado ao céu em uma carruagem de fogo e haveria de voltar um dia. Outros diziam que era Jeremias, o profeta da restauração de Jerusalém, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus quer saber a opinião pessoal deles, aquilo que eles entendem, aquilo que eles conhecem. Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro confessa que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, o próprio Deus que veio salvar o mundo. Pedro é aquele que foi o primeiro apóstolo a ser chamado, é aquele que recebeu as chaves da igreja. Por isso Jesus disse: Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá nunca vencê-lo. Jesus anuncia dificuldades, perseguições e sofrimentos sobre a igreja, mas diz que a igreja sempre triunfará, pois a igreja é a esposa de Cristo. A igreja nasceu do coração de Jesus. E Jesus, sendo nosso mestre e Senhor, tanto sofreu, foi crucificado, mas ressuscitou. A igreja há de sofrer muito, como tem sofrido perseguições, mas ela ressuscitará sempre no poder de Deus, da graça do Espírito Santo que nos santifica, que nos anima, que nos fortalece na nossa missão, na nossa caminhada. E Jesus ainda disse a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves significam o poder de abrir e de fechar, o poder de ligar e de desligar. Jesus dá autoridade aos apóstolos, Jesus dá autoridade à igreja. Não é possível um Jesus sem a igreja. Não é possível adorar a Cristo sem a igreja. Por isso Jesus disse: Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves está nos sacramentos da igreja, os sacramentos que alimentam a nossa fé, os sacramentos que alimentam a nossa espiritualidade, que sustentam a nossa igreja. Jesus entregou a Pedro e a seus sucessores, atualmente o Papa Francisco, o poder de conduzir a igreja na autoridade da palavra, do testemunho e do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós sermos igreja, igreja viva, participativa,
servidora e comprometida com os pobres. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.